Violência e criminalidade envolvem menores em todo o país. No interior de Minas, crianças e adolescentes formam gangues e aterrorizam a cidade. As vielas escuras e quase desertas nos levam ao topo do morro. As fogueiras pelo caminho indicam os pontos de venda de drogas. São imagens que lembram as comunidades tomadas pelo crime das grandes cidades brasileiras. Mas estamos em Juiz de Fora, uma cidade de 518 mil habitantes na zona da mata de Minas Gerais. Aqui, os jovens da periferia formaram gangues para lutar contra adolescentes de bairros vizinhos até a morte. Se nós segurar, nós bate até matar. Enquanto nós não vê morrer, nós não paramos, não. Desde o ano passado, 8 adolescentes foram assassinados em brigas de gangues. Randerson foi um deles. O jovem morava no bairro Santa Luzia, onde fica uma das gangues. Mas, segundo a mãe dele, Randerson não pertencia a nenhum grupo criminoso. Gangue em Santa Luzia tem, entendeu? Mas meus filhos não fazem parte delas. Meus filhos têm amigos, que igual você está vendo aqui dentro da minha casa, é cheio de amigos. Eles são cheios de amigos. Então, eles saíram num grupo, entendeu? Mas só que são de Santa Luzia. Randerson foi morto a tiros na saída de um baile funk. Esta é a gangue do bairro Parque da Serra, um pequeno exército com mais de 100 moradores. O Domingo Espetacular conseguiu conversar com os adolescentes depois de 2 semanas de negociação. As exigências da gangue foram claras. Nenhum adolescente poderia ter a voz nem o rosto revelados. Também fomos alertados a não gravar os olheiros, mas eles estavam à espreita e acompanhavam nossa chegada à comunidade. Como se estivessem numa guerra, os jovens se revezam na vigia para proteger o morro dos ataques inimigos. Os grupos mantêm olheiros nas lajes das casas, como essa aqui, que ficam o tempo todo vigiando os rivais. Naquelas luzes lá na frente, por exemplo, ó, fica o bairro Santo Antônio. E aqui do outro lado, o Dom Bosco. O que acontece quando os adversários começam a subir o morro? Nós desce pra encontrar com isso, pra não deixar eles acabarem de invadir, né? Se eles invadirem, é uma desordem danada. Nós já desce atrás deles e nós bate de frente, o pau come. Apesar da vigilância constante, a maioria dos confrontos tem dia e hora marcados. Os grupos usam a internet para combinar as datas e o endereço das batalhas. O local preferido são os bailes funk. Nós já manda pros recados do Orkut. Aí então, quero ver se vocês vão descer o Aratão, nós vai estar lá esperando vocês no lugar tal. Com rádios de comunicação, os integrantes das gangues discutem a estratégia dos confrontos. Numa das conversas, jovens do bairro Alto Grajaú combinam o arsenal que vão levar para a briga de um baile. Fala, fiel. E as armas, maluco? Pode desintocar tudo? É, tudo, moço. Desintoca fuzil, pistola, granada, tudo, mané. Pode levar até a ponto 30. Aí, demorou. Então, demorou. Convoca os menores também, mano. Já é, vai geral. Mas aí, mandar um papo, mano. Só dá o fuzil pra quem sabe mexer, tá ligado? Granada e pistola, tu desintoca aí e dá pros menores. Mas fuzil só pra quem sabe mexer. Já é, irmão. Tá firmão, tamo junto. Nestas fotos divulgadas na internet, o grupo exibe revólveres, escopetas, espingardas e dinheiro. Os gestos prestam homenagens às facções criminosas do Rio de Janeiro. Os adolescentes fazem isso porque admiram, querem imitar os grandes traficantes cariocas. Nem mesmo as crianças são poupadas. A partir de 8 anos, elas já são recrutadas para ajudar a vigiar o morro ou entrar com armas no bairro. Os homens não vai parar os menores, moço. Eles tá com revólver, criancinha, só dando pra curtir. Quando vir, tá cheio de maldade na cabeça os menores mesmo. Outra estratégia é entregar as armas para as mulheres.
Mas os homens vai dar mó geral, né, velho? Mulher sempre passa batido, mulher já anda arrumadinho, quietinho de uma ou duas. As armas geralmente vêm do Rio de Janeiro e o dinheiro para comprá-las do tráfico de drogas. Tá dando dinheiro no momento pra nós, né, velho? Os bailes funk atraem multidões na cidade. Nossa equipe foi até a porta de um desses bailes. Flagramos uma jovem desesperada. O motivo? Adolescentes rivais e aparentemente bêbados estão prestes a se enfrentar. As agressões começam. Eles jogam pedras uns nos outros. Ao perceber que estão sendo filmados, vão embora. Em outro baile, a polícia aparece, mas fica só do lado de fora. Raramente a segurança privada dos bailes consegue conter a fúria do grupos rivais. Revólver, faca, pedaço de pau, garrafa quebrada, gargalho, tudo. Rola tudo. Meu piso na que você cai no chão, meu piso sua cabeça, chute sua cara. Quer nem saber o que vai acontecer contigo amanhã, não. Este rapaz escapou por pouco de uma gangue inimiga. Ferido na cabeça há mais de um ano, até hoje não sabe quem o agrediu. Foi dentro do baile funk, começou a briga lá e terminou na rua, fui para no hospital com 3 pontos na cabeça. Ninguém sabe dizer como as brigas começaram, mas elas existem há anos. O que nós conhecemos como gangue aqui no Brasil tem a ver com território e juventude. São jovens numa mesma região que se juntam para fazer algumas coisas. Normalmente no limite da lei. Algumas coisinhas simples como brigar com uma gangue rival, fazer um pequeno furto, outros já uma coisa mais da pesada, outras gangues acabam matando. Aqui as gangues passam de geração para geração e se tornam cada vez mais violentas, com mortes e tentativas de homicídio. Cada morte numa gangue inimiga é comemorada em forma de música divulgada na internet. Numa das letras, adolescentes do Jardim Natal falam do assassinato de um rival do bairro Jockey. Outra gangue do bairro Alto Grajaú se compara a um grupo de guerrilha. É o bandido dos mete bala, que fecha com as Farc, igualzinho aos guerrilheiros. É o bonde do mete bala. Mas afinal, por que os jovens se envolvem em gangues? Para este especialista, os adolescentes estão sempre em busca de autoafirmação. A busca do poder, de eu ser valorizado diante da namorada, da garota que eu estou paquerando, ou mesmo eu ter um status social frente ao grupo que eu convivo. Eu acabo ganhando respeito, consideração, poder. Eu me destaco no grupo que eu estou. Claro que de uma forma não positiva, de uma forma muitas vezes cruel. O reflexo da violência que vem dos morros é a insegurança nos bairros que ficam entre os grupos rivais, como este aqui. Moradores e comerciantes ficam no meio do fogo cruzado. Tiroteio, assalto e vandalismo estão cada vez mais comuns. Pessoa assim tá andando, de repente vem 4 moleques, vai, assalta, machuca, chuta, sabe? E é moleque, não é nem adulto, sabe? É moleque, 18, 17 anos. Esta loja foi assaltada 5 vezes nos últimos 5 anos. Nós temos câmera, temos alarme, nada disso resolve. Nada disso, parece que eles não têm medo de nada. Quem mora perto lamenta o fim do sossego típico do interior. É só o baile funk que perturba a gente aqui, mas põe pra quebrar. Mas sai xingando palavrão, tampa pedra, tampa garrafa. A gente nem aqui não se dorme. Este adolescente, que faz parte de uma gangue, confirma. A cidade é o foco, né? Não respeita nada, quebra todo mundo mesmo. As gangues também marcaram uma pequena cidade no interior de São Paulo, Andradina. Em 2 anos, as brigas deixaram 9 mortos. Hoje, a polícia afirma que a cidade está livre das gangues. Mas no ano passado, os moradores viveram em pânico. Foi quando o repórter Raul Dias esteve lá e mostrou a situação.
Pereira, Jordão e Benfica, os dois bairros não são vizinhos, mas têm pontos comuns: escolas, ruas asfaltadas e um comércio movimentado. Mas os moradores de um bairro estão proibidos de entrar no outro. A gente pode mais sair, não pode mais andar. Se andar, tem que ficar vendo o que pode acontecer. Se vê alguma coisinha, você tem que correr. A briga entre os bairros começou de maneira banal, com uma simples discussão entre duas meninas que estudavam na mesma escola. Até que 1 ano e meio atrás, moradores dos dois bairros se encontraram nesta avenida, a mais movimentada da cidade. E um adolescente de 15 anos, que morava no bairro Pereira Jordão, foi morto, executado com 6 tiros disparados a queima-roupa por um morador do bairro Benfica. A guerra estava declarada. Este rapaz foi a primeira vítima desta guerra. Ele se chamava Alain Fernando da Silva e fazia parte de uma gangue do bairro Pereira Jordão. A morte dele foi vingada 3 dias depois. O irmão de um dos acusados do homicídio, que pertencia a uma gangue do outro bairro, foi executado com 8 tiros. Era o começo de uma sucessão de crimes. Esta mulher só aceitou gravar a entrevista com a condição de não ser identificada. Ela perdeu um filho de 22 anos. Ele trabalhava e sonhava em ser advogado, mas foi confundido com um integrante das gangues. O rapaz foi torturado e executado com 7 tiros em janeiro do ano passado. Ele era um filho exemplar. Filho é tudo igual, né? Mas ele era um filho que, ele mesmo chegando cansado do serviço, ele ajudava eu a fazer o serviço de casa, me dava carinho, atenção. Ia na igreja, assim que ele tinha folga, ele ia na igreja. Gostava muito de ler a Bíblia. O William é outra vítima da rivalidade entre as gangues. Ele tem 18 anos, mora no bairro Benfica e namorava uma menina do bairro Pereira Jordão. Por isso foi baleado. Levou 5 tiros. Uma bala ficou alojada na coluna vertebral, outra no fêmur. William passou 1 ano numa cadeira de rodas e nunca mais voltará a caminhar normalmente. Tudo que eu podia fazer, assim, eu trabalhava, assim, sem sair, com os amigos, assim, algumas festas, sorveteria, coisa assim. Hoje já não posso. Quando tem que sair, eu saio junto com meu pai ou com a companhia da minha mãe, porque sair sozinho aqui... Porque você ainda continua com medo? Quem não fica, né? O atentado contra William abalou toda a família. O autor dos disparos jamais foi preso. Mas o pai de William foi detido por porte ilegal de arma e ficou 2 meses na cadeia. Ele estava recebendo ameaça de morte, né? E por via do fato que ele tinha sido baleado. E aí eu recebia ligações também, de ameaça, falando que ia matar eu também. Aí eu tinha uma arma da família guardada em casa e eu estava com essa arma e fui abordado com ela, então para me se proteger, né? E eu fui atuado em flagrante, portando essa arma de fogo e fui atuado, tive voz de prisão. Os criminosos agem a qualquer hora do dia ou da noite. Atacam em duplas, usando motos ou carros. Observe a reação desta estudante. Ela dá a entrevista e, de repente, um carro se aproxima. Isso aí chega a assustar, né? Chega a assustar quando vê, assim, um carro correndo muito, um som alto, assim, um monte de gente dentro do carro. A gente já fica meio assim. E é assim que eles agem, né? É assim, e é rápido, assim. Quando você vê, já estão aqui, já estão atirando e não tem nem como se esconder, não tem como correr. As gangues que promovem a guerra entre os dois bairros têm o mesmo perfil. São formadas por jovens e adolescentes
Quase todos têm passagens pela polícia e a maioria consome drogas e pratica pequenos furtos. Nós conversamos com vários integrantes de uma dessas gangues. Eles não permitiram imagens, mas escolheram um rapaz para gravar uma entrevista e fazer novas ameaças aos moradores do outro bairro. A entrevista foi tensa. O rapaz estava armado. Tinha pra aqui, não arranca a cabeça, mano. A gente tá esperando eles virem a tarde deles pra nós catar eles. Mas independente de quem seja, qualquer morador? Qualquer um, mano. Qualquer um que é envolvido, aí tá pegando. Ele ainda ameaça. Pra não morrer tudinho aqueles vermes lá, essa guerra não vai parar, mano. Isso daí vai continuar. Quando não matar eles, não vai quietar, não. Medo. Nós não tem paz aqui. Uma cidade acuada. Não sei quem tá errado, não sei quem tá certo. E uma guerra que parece sem fim. Se continuar dessa maneira, cada vez vai morrer mais inocente. Isso aí é o que tá todo mundo usando aqui. A ideia é verdade, todo mundo tá usando isso daqui, mano. Em Minas, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça para tentar acabar com os bailes funk na cidade. Esses eventos todos que vinham ocorrendo, transformando a cidade numa praça de guerra, muitas das vezes, depredação de ônibus, onde havia a necessidade da mobilização de um grande número de efetivo policial, exclusivamente por causa de um evento. Diante de tudo isso, nós entendemos que o baile funk era um evento nocivo para a coletividade. Vou te dar um cuecão, vou te dar tapa na cara, tá fudido e pescoção. Os bailes já foram proibidos em 5 casas noturnas e as festas estão restritas a uma por semana. A prefeitura é contra a proibição. É bom lembrar que se trata de uma manifestação cultural, né? E o que nós precisamos fazer é ordenar, a princípio o meu pensamento é esse, é ordenar a forma como os bailes são realizados. A polícia reconhece que há dificuldades para combater as gangues. Um dos problemas seria a pena, considerada branda demais para esses crimes. A pessoa vai pagar uma cesta básica ou vai prestar serviço à comunidade. Não vai chegar nunca ao ponto de ficar encarcerado, né, ou menor, né, acautelado por esse tipo de ação criminosa. Para o sociólogo, os jovens envolvidos com gangues têm 2 caminhos pela frente: a prisão ou a morte. Eles acabam, no mínimo, enveredando por uma carreira criminosa, porque um momento ou outro, a grande maioria deles passa pela cadeia. Passou pela cadeia, a probabilidade de ele se transformar no criminoso profissional é muito grande. E alguns deles morrem mesmo. Se não morrer ali quando jovem, vai morrer por causa da profissão que escolheu mais tarde. 2 dos adolescentes entrevistados nessa reportagem revelam preocupação com o futuro, mas eles parecem não saber como deixar as gangues. Até antigamente mesmo eu pensava que, entrar nessa era a melhor coisa que tem no mundo. Na vida, né? Mas depois, maior roubada, maior perca de tempo. Sem briga era melhor, né? Mas não tem jeito, tem briga. As novas gerações indicam que o problema das gangues ainda está longe do fim. Vai ver outros moleques também, já tá vendo pequenininho ali já, aí não vai parar não. Isso daí passa de geração por geração, vai atravessando o cerco.